Olha, eu sei exatamente o que passa pela sua cabeça neste momento. Você está ali, conversando com ela, e uma pergunta não sai da sua mente. Será que ela está realmente interessada em mim ou estou apenas imaginando coisas? Pois, deixa eu te contar um segredo que vai mudar completamente a forma como você enxerga essas situações. O corpo dela já está te dando todas as respostas que você precisa. Ela está enviando mensagens o tempo todo e a maioria dos homens simplesmente não consegue perceber. É quase frustrante quando você entende como funciona, porque depois disso você nunca mais vai ficar na dúvida. Sabe aquela sensação de estar com uma mulher e ficar completamente perdido tentando decifrar se ela gosta de você ou se está apenas sendo educada? Eu já passei por isso tantas vezes que perdi a conta. Você fica ali analisando cada palavra que ela diz, tentando encontrar algum sinal escondido nas frases dela. Mas enquanto você está preso dentro da sua própria cabeça, tentando interpretar o que ela falou, o corpo dela já está gritando a verdade bem na sua frente. E não estou falando daquelas coisas óbvias que todo mundo conhece. Estou falando de 4 partes específicas do corpo dela que ela simplesmente não consegue controlar quando um homem desperta algo real nela. Essas são sinais tão poderosas que pesquisadores passaram décadas estudando. E os resultados são impressionantes. Existe um estudo feito na Universidade de Princeton que mostrou algo fascinante. O linguagem corporal representa mais da metade de toda essa nossa comunicação. Isso mesmo, 55% de tudo que ela realmente sente não sai pela boca dela, sai pelo corpo. E hoje você vai aprender exatamente o que observar, mas tem uma parte dessa história que vai explodir a sua mente. Essas 4 sinais estão tão enraizadas na nossa biologia que ela nem percebe que está fazendo isso. É puro instinto animal. E quando você reconhece esses sinais, é como se tivesse um superpoder nas mãos. A primeira parte do corpo que vamos falar pode parecer óbvia para alguns, mas a maioria das pessoas não entende realmente o que está acontecendo. Estou falando dos olhos dela. Todo mundo já ouviu aquela frase de que os olhos são as janelas da alma, mas quase ninguém sabe interpretar o que isso significa quando o assunto é atração. Deixa eu te explicar uma coisa que vai mudar tudo. Quando uma mulher sente interesse genuíno por você, as pupilas dela se dilatam. Isso não é papo furado ou teoria da internet. Tem um estudo da Universidade de Chicago que comprovou que a dilatação da pupila é uma resposta completamente involuntária ligada à excitação emocional. Basicamente, quando ela te olha e sente aquela faísca, as pupilas dela se expandem até 45% além do tamanho normal. Mas não para por aí. Não é só sobre a dilatação das pupilas. É sobre para onde ela olha e quanto tempo ela segura esse olhar. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu estava numa cafeteria, trabalhando no notebook, quando uma mulher incrível sentou na mesa ao lado. A gente trocou algumas palavras, nada demais, só uma conversa casual sobre como o café daquele lugar era horrível. Mas eu percebi uma coisa estranha. Toda vez que eu falava alguma coisa, ela mantinha o contato visual por mais de 3 segundos seguidos. E quando eu parava de falar, os olhos dela desciam rapidamente para me afastar para a minha boca por um instante antes de voltar para os meus olhos. Isso é gigante! Os pesquisadores do comportamento humano chamam isso de triângulo do olhar. Quando alguém se sente atraído por você, os olhos dessa pessoa formam um triângulo perfeito. Seus olhos, depois sua boca e então de volta para os seus olhos. É um sinal inconsciente de que ela está pensando em te beijar. Sim, é exatamente isso que está passando pela cabeça dela. Mas tem um detalhe que a maioria dos homens deixa passar completamente batido. Não é apenas o fato dela te olhar, é como ela te olha quando você não está olhando diretamente para ela. Você já percebeu alguém te observando de canto de olho? Isso é ouro puro. Significa que ela está tão interessada que não consegue evitar procurar você com o olhar, mesmo quando está fingindo fazer outra coisa qualquer. E tem algo ainda mais fascinante nisso tudo. Quando uma mulher está realmente conectada com você,
ela pisca menos. Parece estranho, eu sei, mas faz todo sentido. O ato de piscar é algo que fazemos para descansar os olhos e processar informações. Quando ela está tão absorvida em você que esquece de piscar normalmente, o cérebro dela está literalmente priorizando cada segundo de interação contigo acima de qualquer outra coisa. Agora deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Imagina que você está num bar com os amigos e conhece alguém novo. Se ela mantém o contato visual enquanto está tomando um gole da bebida, isso é um sinal verde gigante. Por quê? Porque tomar um gole normalmente faz as pessoas quebrarem o contato visual. É uma pausa natural. Se ela não quebra esse contato, ela está te dizendo, sem usar nenhuma palavra, que você é mais interessante do que qualquer outra coisa naquele ambiente. Mas espera, porque aqui é onde fica realmente interessante. Tem uma pesquisadora chamada Monica Moore, psicóloga da Universidade Webster, que estudou mais de 200 interações românticas. Ela descobriu que o contato visual prolongado, seguido de um sorriso tímido e depois desviar o olhar, é uma das formas de flerte mais universais em todas as culturas do mundo. Aquele pequeno momento de vulnerabilidade, quando ela quebra o contato e sorri, é a forma dela dizer que gosta de você, mas está um pouco nervosa para admitir isso abertamente. E tem um detalhe importantíssimo que eu quero que você grave na sua mente: a autenticidade. Você consegue distinguir entre alguém que está apenas sendo educada e alguém que está genuinamente interessada pela temperatura no olhar dessa pessoa. Quando ela realmente gosta de você, você vai ver algo que os especialistas chamam de sorriso verdadeiro. É quando não é só a boca dela que sorri, o rosto inteiro se ilumina. Aquelas ruguinhas ao redor dos olhos aparecem. Esse é o sinal de verdade. Você não consegue fingir isso nem se tentar com todas as suas forças. Vamos agora para a segunda parte do corpo que ela não consegue controlar quando gosta de você: o cabelo dela. E essa é provavelmente a mais visível de todas, mas também a que mais homens ignoram, porque parece simples demais. Aqui está a questão. Quando uma mulher mexe no cabelo perto de você, não é coincidência nenhuma. Ela não está simplesmente arrumando o cabelo. Ela está fazendo algo que está programado no DNA dela há milhares de anos. Os antropólogos estudaram isso até não poder mais. Mexer no cabelo é um gesto de arrumação que vem dos nossos ancestrais primatas. Quando um animal se arruma perto de outro, é sinal de conforto, confiança e interesse social. Nós, humanos, mantivemos esse mesmo comportamento, só refinamos um pouco. Deixa eu te explicar as diferentes formas que ela usa o cabelo para se comunicar contigo sem dizer uma palavra sequer. Primeiro, tem o clássico enrolar o cabelo no dedo. Esse é o movimento que você provavelmente já viu em filmes e existe por um motivo: funciona de verdade. Quando uma mulher enrola mechas do cabelo ao redor do dedo enquanto conversa com você, ela está num estado de relaxamento nervoso. É nervosa porque você importa para ela, mas ela está confortável o suficiente para mostrar essa vulnerabilidade. Tem um estudo publicado no Jornal de Comportamento Não Verbal que descobriu que 43% das mulheres mexem no cabelo quando estão perto de alguém que as atrai. Mas aqui está a parte que torna isso tão revelador. Apenas 15% fazem isso quando estão conversando com alguém que não lhes interessa romanticamente. Depois tem o movimento de jogar o cabelo para trás. Você sabe do que estou falando. Aquele momento em que ela vira a cabeça e o cabelo se move em câmera lenta como num comercial de shampoo. Esse movimento faz duas coisas incríveis ao mesmo tempo. Primeiro, expõe o pescoço dela, que é uma das regiões mais vulneráveis do corpo humano. Ao expor essa área perto de você, subconscientemente ela está dizendo que confia em você. Segundo, libera feromônios. Sim, aquele cheiro único do cabelo dela, que de repente você percebe quando ela faz esse movimento, não é acidental. Vou te contar algo que explodiu a minha cabeça quando aprendi. Os cientistas descobriram que o cabelo das mulheres contém feromônios específicos que são liberados com o movimento.
Esses feromônios são detectados por algo chamado órgão vomeronasal no nosso nariz e podem desencadear respostas de atração sem que você perceba conscientemente. É basicamente a arma química secreta dela, mas tem muito mais nisso. Presta atenção em quando ela mexe no cabelo. Se ela faz isso enquanto ri de algo que você disse ou enquanto conta uma história pessoal para você, isso multiplica o sinal por 10. Significa que ela está num estado emocional elevado e o corpo dela está respondendo à conexão que sente contigo. Agora tem um segredo aqui que quase ninguém conhece. A direção em que ela move o cabelo faz diferença. Quando uma mulher joga o cabelo completamente para trás e expõe toda a face e o pescoço, ela está sendo aberta e direta com o interesse dela. Mas, quando ela move o cabelo para um dos lados, criando uma espécie de cascata sobre um ombro, ela está sendo mais coquete e brincalhona. As duas são sinais positivos, só têm sabores diferentes. E tem algo que eu quero que você observe na próxima vez que estiver com uma mulher que te interessa. Repara se ela arruma o cabelo quando você se aproxima pela primeira vez ou quando você volta do banheiro. Os psicólogos chamam isso de comportamento de arrumação por proximidade. É a forma instintiva dela de garantir que está com a melhor aparência possível especificamente para você. Vou te contar uma história rápida. Eu tinha um amigo que nunca acreditava nesses sinais. Ele dizia que era besteira da internet. Um dia estávamos num evento social e tinha uma mulher com quem ele vinha conversando há semanas, mas ele não sabia se ela estava interessada. Eu disse para ele observar o que ela fazia com o cabelo quando estava perto dele, comparado com quando ela conversava com outras pessoas. Ele fez isso e adivinha só, quando falava com ele, ela constantemente mexia no cabelo, jogava para o lado, colocava atrás da orelha. Quando conversava com outros, o cabelo ficava praticamente parado. 2 meses depois, eles estavam namorando. Coincidência? Eu não acho. Mas aqui está a advertência importante. O contexto é tudo. Se ela está num ambiente com ar-condicionado forte e está arrumando o cabelo porque literalmente o vento está jogando na cara dela, isso não conta. Use o bom senso. Os sinais reais são repetitivos, consistentes e acontecem especificamente durante momentos de conexão emocional, certo? Agora vamos falar de algo que é absolutamente fascinante: as mãos e os braços dela. Essa é provavelmente a mais sutil de todas, mas também a mais reveladora. Aqui está o que você precisa entender. Os braços são nossa primeira linha de defesa. Quando nos sentimos ameaçados ou desconfortáveis, instintivamente cruzamos os braços sobre o peito para proteger nossos órgãos vitais. É pura biologia de sobrevivência. Mas quando uma mulher está confortável e atraída por você, a linguagem corporal dos braços dela conta uma história completamente diferente. Primeiro, vamos falar de braços abertos versus braços cruzados. Isso parece óbvio, mas a maioria dos homens interpreta errado. Se ela está com os braços cruzados, nem sempre significa que não está interessada. Às vezes, ela simplesmente está com frio ou essa é a postura natural dela quando está em pé. Mas aqui está a chave. Observe se os braços dela se abrem quando você começa a falar ou quando ela ri de algo que você disse. A mudança é o sinal verdadeiro. Se ela passa de braços cruzados para braços abertos durante a conversa, isso é enorme. Significa que o corpo dela literalmente está se abrindo para você, baixando as defesas porque se sente segura e atraída. Mas aqui é onde fica realmente interessante. As mãos dela. As mãos de uma mulher podem revelar mais sobre os sentimentos dela do que quase qualquer outra parte do corpo. Deixa eu te explicar algo que os especialistas em linguagem corporal chamam de gestos de deslocamento. Quando uma mulher está nervosa ou empolgada com a sua presença, as mãos dela vão fazer coisas específicas que ela nem percebe. Mexer em joias, especialmente colares ou brincos, ajustar a roupa mesmo quando não precisa de ajuste, mover objetos na mesa sem motivo aparente.
Um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que 89% das mulheres exibem pelo menos 3 gestos de deslocamento com as mãos durante os primeiros 10 minutos de interação com alguém que as atrai. É como se as mãos delas não soubessem o que fazer com toda aquela energia nervosa. Mas aqui está o sinal de ouro absoluto, quando ela toca a própria pele. E não estou falando de nada inapropriado. Estou falando de pequenos momentos em que ela toca o pescoço, a clavícula, o braço. Esses são o que os psicólogos chamam de autocarícias e são um sinal inconsciente de que ela está pensando em contato físico. Basicamente, o cérebro dela está tão focado na atração que sente que o corpo começa a desejar toque. E como ela não pode te tocar ainda porque seria direto demais, ela toca a si mesma. É uma forma de autossatisfação enquanto a mente dela processa o que está sentindo. Agora vamos falar de algo super específico: a posição das palmas das mãos dela. Quando uma mulher está conversando contigo e as palmas estão visíveis, seja apoiadas na mesa ou gesticulando enquanto fala, esse é um sinal massivo de abertura e honestidade. Palmas expostas são um gesto universal de confiança. Vem de tempos antigos, quando mostrar as palmas demonstrava que você não carregava armas. Mas quando uma mulher gosta de você, esse gesto tem um significado adicional. Palmas abertas na sua direção significam que ela está sendo vulnerável emocionalmente, que não está escondendo nada, que quer que você a veja como ela realmente é. Vou te dar um exemplo concreto. Você está num primeiro encontro. Vocês estão sentados numa cafeteria. Se ela mantém as mãos sobre a mesa, palmas visíveis ou semivisíveis, mexendo na xícara de café enquanto te olha, isso é basicamente um sinal verde brilhante. Ela está confortável, está interessada e o corpo dela está gritando que está disponível emocionalmente. Agora tem algo que eu acho absolutamente fascinante: o toque acidental. Você já notou que quando uma mulher gosta de você, de repente parece que ela acidentalmente roça o braço ou precisa se apoiar em você por um segundo ou casualmente toca a sua mão quando está rindo? Nada disso é acidental, absolutamente nada. Pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram isso e encontraram algo incrível. Quando estamos atraídos por alguém, nosso cérebro busca ativamente oportunidades para iniciar contato físico, mas faz isso de uma maneira que pareça natural ou acidental para nos proteger da rejeição. É uma estratégia evolutiva brilhante. Então, se ela encontra razões para te tocar, mesmo que sejam toques pequenos e breves, o corpo dela está te enviando uma mensagem clara. Ela quer estar mais perto de você. E aqui está um detalhe que a maioria das pessoas deixa passar completamente: a duração do toque. Um toque amigável dura menos de 1 segundo. Um toque romântico dura entre 1 e 3 segundos. Qualquer coisa mais longa do que isso é basicamente um convite aberto. Ela está testando as águas, vendo como você responde. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo e que ilustra isso perfeitamente. Eu estava numa livraria procurando um livro numa prateleira alta. Uma mulher se aproximou e me perguntou se eu podia pegar um livro que estava mais acima para ela. Obviamente eu peguei. Quando entreguei o livro, ela segurou e acidentalmente deixou a mão sobre a minha por quase 3 segundos completos antes de dizer obrigada com um sorriso. Naquele momento, eu não pensei muito nisso, mas depois de aprender tudo isso, eu percebi. Ela orquestrou aquele momento inteiro só para criar uma razão para ter contato físico. Isso é genial se você parar para pensar. Agora, chegamos na quarta e provavelmente a mais ignorada de todas as sinais: os pés e as pernas dela. E essa é tão poderosa que quando você começar a notar, vai mudar completamente como interpreta as interações. Aqui está o motivo dos pés serem tão importantes. Eles são a parte do corpo mais distante do nosso cérebro consciente, o que significa que temos menos controle sobre o que fazem. Seu rosto pode mentir, suas palavras definitivamente podem mentir, mas seus pés quase sempre dizem a verdade. Agentes do FBI e especialistas em interrogatório sabem disso há décadas. Uma das primeiras coisas que observam num suspeito são os pés.
Porque enquanto alguém pode controlar a expressão facial e o tom de voz, quase ninguém consegue controlar conscientemente para onde os pés apontam. E quando o assunto é atração, isso é ouro puro. Aqui está a regra de ouro. Os pés de uma pessoa sempre apontam para o que ela quer ou para onde quer ir. Sempre. É um princípio fundamental da linguagem corporal que foi provado repetidas vezes. Então, se você está conversando com uma mulher e os pés dela estão apontando diretamente para você, mesmo que o corpo esteja ligeiramente virado ou ela esteja olhando para outro lugar por um momento, isso te diz que o interesse dela está completamente em você. O corpo dela, inconscientemente, está orientado na sua direção porque você é o ponto de foco. Mas aqui está o outro lado disso. Se os pés dela estão apontando para a saída ou para outras pessoas, ou basicamente para qualquer lugar, exceto você, não importa o quão gentil ela esteja sendo com as palavras, o corpo está dizendo que ela quer estar em outro lugar. Agora vamos falar de algo específico. O cruzar de pernas. Isso é fascinante porque existem diferentes tipos de cruzar pernas e cada um significa algo diferente. Quando uma mulher cruza as pernas na sua direção, isso é um sinal positivo. Basicamente, ela está criando uma seta com o corpo que aponta para você. É uma forma de fechar o espaço entre vocês dois psicologicamente. Mas aqui está o detalhe super interessante. Quando ela cruza e descruza as pernas enquanto fala contigo, especialmente se faz isso mais de uma vez, isso indica inquietação. E antes que você pense que isso é ruim, deixa eu explicar. Essa inquietação geralmente vem de empolgação nervosa. É o corpo dela literalmente incapaz de ficar quieto porque está sentindo aquela energia de atração. Pesquisadores do comportamento chamam isso de conduta de escape, mas não porque ela quer escapar de você. É mais como energia que precisa ser liberada. Pensa assim, quando você está realmente animado com algo, consegue ficar completamente parado? Provavelmente não. Ela está experimentando a mesma coisa. Agora vou compartilhar algo que é quase como trapacear porque é tão preciso. O pé dançante. Você já viu uma mulher balançar o sapato no pé, quase deixando cair enquanto fala contigo? Ou bater o pé levemente no ritmo da música de fundo? Isso é massivo. Esse tipo de movimento relaxado e rítmico com os pés indica que ela está completamente confortável e feliz. Especialistas explicam que movimentos rítmicos de pés são sinais universais de contentamento emocional. Basicamente, ela está tão à vontade na sua presença que o corpo literalmente começa a dançar sem que ela perceba. Mas aqui está o sinal que supera todos os outros. Quando ela se inclina na sua direção e, ao fazer isso, estende uma perna em direção a você ou coloca um pé entre os seus pés se estiverem sentados perto. Isso é invasão territorial no melhor sentido. Ela está fechando o espaço físico entre vocês de uma forma que diz que se sente tão confortável contigo que os limites normais do espaço pessoal não se aplicam. Um estudo da Universidade de Manchester sobre linguagem corporal e atração descobriu que 72% das interações românticas bem-sucedidas incluíam pelo menos uma invasão de espaço com os pés nos primeiros 20 minutos de conversa. Olha, no final das contas, você não precisa ser um expert em linguagem corporal para entender quando uma mulher gosta de você. Mas conhecer essas 4 partes do corpo que ela não consegue controlar te dá uma vantagem enorme. Os olhos que dilatam e fixam no seu olhar. O cabelo que ela não para de tocar. As mãos que buscam qualquer desculpa para te alcançar. E os pés que sempre apontam na sua direção. Quando você vê esses sinais juntos, não há dúvida. Ela está interessada e agora você sabe exatamente o que procurar.